dia a todos. O meu nome é Bianca Bandeira. O tema do meu TCC é a Belle Époque Manauara como referência ao design de superfície aplicada à moda. A minha orientadora é a professora Carla Mazzarello e a minha co-orientadora é a professora Eliana Coleraro. A escolha desse tema surgiu por meio de observações que, quando se compara outras cidades do país com Manaus, a produção de estampas aqui ela é bem menor, principalmente por conta dos tipos de impressão disponíveis no mercado aqui, que basicamente são serigrafia e sublimação para tecidos. Para esse tema, foi escolhido o período da Belle Époque como referência, por ter sido um período de grande importância para a cidade de Manaus. Então, o principal objetivo do meu trabalho é propor padrões visuais que representem o período da Belle Époque em Manaus para a moda casual, o vestuário feminino. Com objetivos específicos, é conhecer o período da Belle Époque, especificamente em Manaus, estudar e analisar os dados referentes ao mercado atual e à moda casual, e utilizar as técnicas do design de superfície para propor esses padrões visuais. E, por fim, gerar protótipos da moda casual com esses padrões criados. O problema identificado, como eu disse, principalmente foi por conta do tipo de impressão que tem aqui no estado. Então, foram feitas 3 perguntas principais. Que poderia o design de superfície ser um elemento estratégico? Quais elementos visuais seriam adequados para compor esses padrões? E como seriam feitas as capturas desses elementos? A delimitação da pesquisa ela foi baseada em 3 palavras-chave, que seria moda, Belle Époque e design de superfície. E essas 3 palavras-chave seriam os aspectos projetuais. Belle Époque seria na criação dos elementos, a moda seria quanto ao tipo de impressão, o tipo de tecido e as peças, e o design de superfície seria as técnicas visuais utilizadas para a criação desses padrões. E as justificativas, elas se deram quanto à cultural e histórica, por se tratar do período da Belle Époque, profissional, por ter a oportunidade de colocar os meus conhecimentos adquiridos durante o curso, e também em disciplinas de moda e disciplinas de História da Amazônia, que eu paguei em outro curso, e mercadológica, porque o design de superfície pode atrair fornecedores e investidores para o Estado. A Belle Époque ela é definida como uma época de grande entusiasmo, principalmente por parte da sociedade capitalista, onde teve muitas invenções e muitas inovações. No Brasil, ela se define principalmente no ambiente urbano. E em Manaus, ela foi definida em três fases distintas. A primeira, que vai de 1892 a 1900, ela é a parte de melhorias e de construções. A segunda, que vai de 1901 a 1910, ela é a parte propriamente dita da Belle Époque. E a terceira, que vai a partir de 1910, ela já é a fase de declínio. E vale lembrar que a Belle Époque ela ocorreu junto com o ciclo da borracha, e por isso Manaus ganhou uma grande visibilidade internacional. E, a partir disso, então, ela passou a ser chamada de Paris dos Trópicos. O Teatro Amazonas ele é a obra mais significativa que tem aqui em Manaus, e por isso ele foi escolhido como o objeto principal de estudo para a minha pesquisa. Ele foi construído com base em características clássicas, só que, a partir dessa construção, no decorrer dos anos, ele foi ganhando características do estilo barroco e do Arte Nouveau, mas de uma forma meio desentendida como ele chegou aqui no Brasil. Então, moda foi escolhida como a minha segunda palavra-chave e para a criação do vestuário. E vale lembrar que moda não é só aquilo que está na vitrine ou aquilo na passarela. Ela deve ter características locais também. Ela deve representar o que a pessoa gosta de usar no dia a dia. E para isso foram projetadas um conjunto de peças que é denominada a coleção do meu trabalho. E para isso foram utilizadas metodologias de criação, que visa principalmente o mix de produto e o mix de moda. E o design de superfície, que foi a minha linha de pesquisa, vale lembrar que a superfície é o primeiro contato que o usuário tem com o produto, seja de maneira visual ou seja de maneira tátil. Então, a aplicabilidade do meu trabalho ele foi feita na área têxtil, na construção das roupas. Foram utilizados os princípios básicos do design e do design de superfície, e a forma de aplicação foi feita em outro estado por meio da impressão digital, por conta dos tecidos escolhidos. E por se tratar do design de superfície, a estampa é definida como uma estampa corrida. Para o estudo de caso, foram escolhidas 2 marcas. A marca nacional Farm, por causa da moda casual e do público-alvo que ela atinge, e a Ralph Lauren, que eles criaram uma coleção baseada na Belle Époque.
Números, materiais e métodos foram divididos em metodologia científica e metodologia projetual do design. Para a metodologia científica, foi escolhido o Antônio Carlos Gil, que foi definido de acordo com a classificação e o tipo. De acordo com a classificação, foi definido quanto à natureza da pesquisa, a abordagem do problema, os objetivos, fontes de dados, as coletas dos dados e a avaliação deles. Quanto à metodologia projetual do design, a área de pesquisa que abrangeu foi a comunicação visual, por ela se tratar de todas as áreas gráficas. A linha de pesquisa foi o design de superfície, já que ele foi usado para a criação dos padrões visuais. E a metodologia é um método linear, onde cada etapa depende do resultado da etapa anterior. E foram feito um quadro comparativo com 3 autores diferentes. O Munari está representando o design, a metodologia do design. A Ruthlin está representando o design de superfície e a Treptow está representando a moda. A partir desse quadro comparativo, eu desenvolvi a minha própria metodologia de pesquisa. Começou desde a definição do tema, passou pelo levantamento de dados, criação do design de superfície, depois a criação das roupas e foi feita a finalização. E foram definidos também os aspectos técnicos conceituais, quanto ao uso da forma, o uso da cor, a interpretação dos padrões visuais, a finalidade do TCC e a composição e o uso do produto final. Foram feitos 2 questionários. Um foi feito de forma online, com estudantes e profissionais da área de comunicação visual, e o segundo foi feito com 2 professores da área de design. E a partir dos resultados obtidos e coletados nesses questionários, foi desenvolvido o briefing, de acordo com os produtos, quais produtos seriam confeccionados, o mercado atual, como ele se encontra, qual seria o diferencial desse trabalho, que no caso seria por se tratar da Belle Époque, qual seria o público-alvo atingido, as concorrências diretas e indiretas, e quais produtos seriam desenvolvidos, a frequência de compra desses produtos e a razão dele. A partir disso, então, foi feita uma tabela de requisitos e parâmetros, visualizando o que deve ter e como deve ser, vendo a temática, o produto, o público-alvo, o conceito, as formas, as cores, o processo de aplicação e os materiais que seriam utilizados desde a criação dos padrões até a confecção final do produto. E com essa tabela de requisitos e parâmetros, foi criado um painel semântico para que ficasse uma melhor visualização. Então, vem a parte do conceito e idealização, da geração de alternativas. Ela foi dividida em 2 partes. A primeira consiste na criação de elementos naturais, que foram principalmente feitos de forma manual, desenhadas, escaneadas e editados. Então, tem flores, borboleta e algumas plantas. A segunda foi um abstrato, que usa elementos principalmente arabescos, e todos eles foram vetorizados. Foram pegados principalmente da pintura do Teatro Amazonas, mas também de alguns detalhes do chão ou do teto. Então, veio a criação dos meus módulos. Eles foram elaborados 3 conceitos. O primeiro conceito ele é baseado no arabesco, e essa é a primeira alternativa criada. Foi utilizado 2 elementos abstratos, unidos formando um módulo final. E a repetição deles. As 6 repetições principais. A segunda alternativa, ela já foi utilizada flores sobrepondo os elementos clássicos, que eram algo que era muito utilizado na época nas pinturas, porque a população da época tinha esse desejo de manter suas raízes, mas também tinha o desejo de ser estrangeiro. E as repetições. E a criação do terceira alternativa foi feita também com o mesmo objetivo, de demonstrar os elementos regionais sobrepostos às figuras clássicas. E as repetições. O segundo conceito ele já foi baseado nas estruturas do teatro. Essa primeira alternativa ela foi desenvolvida com base no teto externo do Teatro Amazonas, que é possível ver de fora. E as repetições. A segunda alternativa ela já foi baseada no papel de parede do camarim do teatro, principalmente por conta das cores que existem lá dentro. E as repetições. E a terceira alternativa do conceito 2 foi baseada no piso de marceteria, onde é possível observar diferentes tipos de madeira. E as repetições dele. Já o conceito 3, ele foi baseado principalmente na delicadeza que se encontrava na época e nas roupas das pessoas daquela época, principalmente as de baile. Eles tinham muitos elementos florais e nessa alternativa foi o que foi utilizado.
Assim como na primeira alternativa, foi utilizado também o fundo de cores pastéis, e essa foram utilizados elementos que foram capturados de alguns ornamentos presentes no Teatro Amazonas. E como dá para perceber, foram utilizados listras também no plano de fundo, porque era uma coisa muito característica das roupas. E as repetições. E a terceira alternativa do último conceito foram baseadas em molduras. Também a mesma coisa, utilizando listras e cores pastéis. E a repetição. A partir disso foi feita uma tabela, e com essa tabela foram estabelecidos 5 critérios, que foram votados por 3 profissionais da área. E a alternativa que ganhou foi a alternativa que se refere às estruturas do Teatro Amazonas, que foi o segundo conceito. Que foi esse. E foram escolhidos nas repetições turnover e foot drop. E a partir disso foi feito o desenvolvimento, que foi, em maior parte, na alteração das cores, com exceção da alternativa 2, que teve alteração na disposição dos módulos e também na quantidade de elementos abstratos. Então, a partir disso, partiu para a confecção das roupas. Eu tentei me inspirar em algumas roupas da época que pudessem ser usadas no dia a dia. A primeira foi esse vestido, que eu escolhi utilizar o módulo mais claro, a repetição mais clara, por ser algo mais delicado. E como os vestidos da época, eles eram muito com ombros vazados, aparecendo essa parte superior, então eu tentei fazer algo semelhante. E para ele foi utilizado como tecido musseline, que é 100% poliéster, e como forro Elanca Light. Para a macaquinha, eu tentei me inspirar numa roupa que era usada já no dia a dia mesmo. Eles tinham muitos decotes, só que dentro desses decotes tinha muitas outras roupas por baixo. E foi escolhido a alternativa 2 para esse vestuário. E o terceiro conceito, eu tentei criar uma calça, com base de que, naquela época, as pessoas estavam começando a usar esse tipo de roupa para a prática de esportes. Eles não usavam no dia a dia, mas quando iam para hipismo, ciclismo, esse tipo de esporte, eles já usavam calças, as mulheres, principalmente. E foi utilizada a viscose encorpada. E, por fim, foram criados lencinhos com as 3 padronagens, que era algo muito utilizado pelas mulheres da época. Então, os tecidos eles foram escolhidos com base no que seria mais adaptado ao clima local daqui, e por isso foi a viscose. Então, como a viscose não aceita sublimação e serigrafia, que é o que tem disponível no mercado aqui em Manaus, ele foi ter que ser fabricado em outro estado. E eu criei uma tabela de medidas que pudesse me fazer definir melhor qual seria o tamanho de cada roupa. E aí vem a tabela de cálculos de custo, onde eu coloco o custo total do preço, mas também coloco a metragem utilizada. E a mão de obra da designer, no caso, que saiu R$ 50,00 a hora, visto que ainda sou acadêmica, e da costureira, tal como o frete. E, por fim, o cálculo de custo de quanto saiu cada peça e o total da fabricação. E agora as fotos. Então, esse primeiro criado foi o vestido com a alternativa 1 e o lencinho que tem na cabeça dela. A segunda foi a macaquinha. E a terceira foi a calça. Vale lembrar que, por ser uma moda casual, pode ser utilizada com diversos outros tipos de peças. Por exemplo, eu usei aqui amarrado na minha calça, mas poderia usar amarrado numa bolsa, em algum outro tipo de acessório. Ou então pode ser usado com uma outra peça. Tanto pode ser uma coisa que você vai usar no dia a dia, quando você pode colocar um acessório a mais e mudar a roupa. E é isso. Obrigada.